a orientação, que Ele possa nos dar sabedoria, possamos aplicar o que aqui vai ser ensinado em nossas vidas. Pai, te agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui neste domingo. Te agradecemos, Pai, a oportunidade de mais uma vez aprendermos mais sobre a Tua palavra e agora sobre a Tua igreja e a comunhão dos santos. Te agradecemos, Pai, a liberdade que ainda temos neste país de podermos nos reunirmos para aprender mais sobre Ti. Que possamos fazer jus a esse privilégio nesta manhã. Abre nossos corações, nosso entendimento, para recebermos de Ti essa instrução. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os objetivos, na verdade, que a gente vai ter com esta aula são os seguintes. Primeiro, compreender a natureza da igreja. O que é a igreja e qual a sua natureza. Entender como se dá a edificação da igreja. Então, como é que a igreja ela é edificada nesse sentido, de como é que ela é santificada, como é que ela pode crescer. E aprender o que é a comunhão dos santos e a sua extensão. Eu gostaria de começar com essa frase aqui, de J.C. Ryle, no livro O que é a Igreja? Não há assunto algum em matéria de religião que seja tão mal entendido como este. A igreja. Então é assim que ele começa então falando a respeito do que é a igreja, já mostrando que igreja é um assunto que é tão mal entendido dentro do cristianismo, dentro da religião. E o que é a igreja, afinal de contas? Quando a gente fala em igreja, a primeira coisa que nos vem à mente pode ser o templo, né? Afinal de contas, muitas pessoas dizem, vamos à igreja. E alguns edifícios religiosos têm esse nome de fato, igreja tal. Principalmente no catolicismo, a gente vê os templos sendo denominados como igreja, né? Igreja de Nossa Senhora de Fátima, igreja de São João, igreja, e assim vai. A igreja se referindo àquele edifício. É uma forma, tem sentido na língua portuguesa, quando a gente se refere a um templo religioso do cristianismo, a gente chama de igreja, assim como um templo religioso do islamismo é uma mesquita, um templo religioso do judaísmo seria uma sinagoga. Então, é um termo de igreja, mas não é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Também se fala igreja, o clero, principalmente dentro do catolicismo romano, a gente quando fala a igreja, ou pertenço à igreja, significa que aquela pessoa pertence ao clero. De alguma forma ordenado, ou é um padre, ou é um bispo, e assim vai, dentro da hierarquia católica. E algumas denominações, digamos, episcopais, que adotam esse regime episcopal, também se fala isso. Quando se diz que eu faço parte da igreja, não está dizendo que ela congrega, que é membro de uma igreja, mas sim que faz parte do clero da igreja. É uma forma também de se referir à igreja. E também temos as denominações. Então, várias denominações, elas se identificam como igreja. Então, quando a gente fala, eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu estou me referindo a uma denominação. Mas igreja, no que a gente quer conversar hoje, não é nenhum desses sentidos. Nem templo religioso, nem clero, nem denominação. E para a gente começar, a gente tem que entender a palavra igreja. De onde é que ela vem, igreja, né? Igreja, ela vem de uma palavra grega chamada eclesia. E, por sua vez, ela é composta de duas palavras. Ek, que significa para fora, e o verbo kaleo, que tem um sentido de eu chamo. Então, é como se fosse eu chamo para fora. Aqui, vocês estão vendo aí um manuscrito grego com essa palavra eclesia nesse manuscrito grego. Então, a ideia é que eclesia significa chamados para fora. Esse é o sentido original da palavra eclesia, né? Os chamados para fora. E como é que surge isso? Na sociedade grega, a eclesia era a principal assembleia da democracia ateniense. Então, ela era aberta a todos os cidadãos
e cidadãos aqui a gente tem dos filhos de atenienses, do sexo masculino, maiores de 21 anos e que tivessem prestado pelo menos 2 anos de serviço militar. Então esses aí eram cidadãos, gozavam de todos os direitos civis. E quando tinha que se tomar alguma decisão com relação à cidade, à administração, alguma outra coisa, uma decisão administrativa, então se reunia todos esses cidadãos, eles eram chamados para fora, para a praça, para que ali eles pudessem discutir e votar essas decisões que teriam que ser tomadas. Essa assembleia ela foi criada pelo estadista Solon em 594 a.C. E assim era o que acontecia. Originalmente a eclesia era exatamente isso. Os cidadãos atenienses saíam de suas casas para a Ágora, que era a praça principal de Atenas, e por isso que então eram chamados para fora. Então a expressão chamados para fora dá a ideia disso. Chamados para fora de quê? Chamados para fora de casa, porque cada família estava dentro de casa, os cidadãos estavam dentro de casa, e quando tinha a convocação da assembleia, eles eram chamados para a ágora, para fora de casa, para ali tomarem suas decisões e votarem nas propostas que estavam sendo discutidas ali. Porém, na Bíblia, eclesia recebeu um novo sentido. No hebraico, nós temos uma palavrinha para assembleia, comunidade, congregação. E a gente sabe que o hebraico foi a língua na qual quase todo o Antigo Testamento ele foi escrito. E essa palavrinha é kahal. Esse edifício que vocês estão vendo aí na imagem, acho que todo mundo aqui de Recife conhece, né? Está lá na Rua do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, é a primeira sinagoga das Américas. E ali vocês estão vendo sinagoga Kahal Zur Israel. Sinagoga, como eu falei, é o nome que é dado ao templo religioso do judaísmo. A gente sabe que ali é um templo, foi no passado, na época do domínio holandês, em que aquela rua era conhecida como Rua dos Judeus, porque ali os judeus moravam, quando tinham essa liberdade religiosa durante o domínio holandês, e ali eles fizeram aquela sinagoga. E a palavra Kahal Zur Israel quer dizer comunidade do rochedo de Israel, em hebraico. E Kahal é justamente isso, essa palavrinha que está aqui em amarelo. Kahal significa comunidade. Aí até uma redundância, né? Porque sinagoga também significa comunidade. Então seria sinagoga, comunidade do rochedo de Israel. Salmo 107, 32, por exemplo, se a gente pegar no português, está ali. Exaltem-no também na congregação do povo e glorifiquem-no no conselho dos anciãos. Essa palavra congregação, na verdade, em hebraico é kahal. Acontece que, quando os judeus, e eu já falei isso em outras aulas, quando os judeus, eles, durante a época do exílio, eles tiveram que sair lá daquela região de Israel, muitos migraram para outros locais, principalmente para o Egito. E lá no Egito, eles formaram uma forte comunidade. E mais tarde, com o domínio dos gregos no Egito, foi criada a cidade de Alexandria, em homenagem a Alexandre, né? Foi ele que fundou aquela cidade, Alexandria o Grande. E ali, aquela forte comunidade que já estava no Egito migrou para aquela cidade, formando um bairro enorme de intelectuais, rabinos e pessoas eruditas no judaísmo. Os judeus eram muito fortes em Alexandria. E lá, eles falavam grego, eles já tinham perdido o hebraico, depois de gerações e gerações no exílio. O hebraico era apenas uma língua litúrgica, que ela era falada durante os atos litúrgicos nos cultos, nas sinagogas. É bom lembrar também que as sinagogas surgem nesse período do exílio, né? Com o templo destruído, eles tinham que ter um local para se reunirem, para ler as escrituras, orarem e louvarem e adorarem a Deus. E esses locais eram justamente as sinagogas, que é uma palavra grega, sinagogue, que significa justamente também comunidade, assembleia e reunião. E aí, as escrituras precisaram ser traduzidas para o grego. E eles criaram, então, uma versão chamada Septuaginta, porque, segundo a tradição, foram traduzidas por 70 tradutores eruditos, que traduziram do hebraico para o grego. E a palavra que eles usaram para traduzir kahal seria justamente eclesia. Então, a eclesia agora estava substituindo o kahal, que significa comunidade. Por quê? Porque, como vimos, a palavra eclesia
apesar de ter o sentido de os chamados para fora, ela significa uma assembleia, pessoas reunidas. E isso é uma palavra ótima para traduzir a palavra carral, que significa comunidade e assembleia. E quando o Novo Testamento ele foi escrito, e a gente sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, qual foi a palavra que foi utilizada para igreja, para assembleia? Como, por exemplo, nessa passagem de Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa, ou seja, a comunidade que ela hospeda na sua casa. A palavra aqui, em grego, é eclesia também, de onde veio a palavra igreja. Então, quando a gente fala em igreja, a gente está falando na comunidade do povo de Deus. É essa a ideia. A palavra igreja, no nosso sentido aqui, não é o templo, não é a denominação, não é o clero, mas é a comunidade do povo de Deus. E se a gente pensar nisso, em comunidade do povo de Deus, nós temos comunidade do povo de Deus em toda a época histórica. Nós temos comunidade do povo de Deus antes até de Israel, porque o povo de Deus surge com a primeira família, a família de Adão e Eva. Quando ali duas linhagens se separam, uma linhagem de Caim, que vai em Gênesis 3,15 a gente dá a ideia de ser a linhagem da serpente, outra a linhagem da mulher, que conduziria ao Messias, que seria a linhagem pela qual o povo de Deus iria se perpetuar no tempo. Então a gente tem reunião do povo de Deus em todos os tempos. A gente pode chamar o período do Antigo Testamento de Israel o povo de Deus. O povo de Deus ali tinha uma apresentação étnica, era uma nação que recebia, sim, estrangeiros, como a gente vê no caso de Ruth, a Moabita, como a gente vê no caso de Raabe, a Cananita de Jericó. Então, o povo de Deus era tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E em hebraico, carral, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. E quando a gente fala em Septuaginta, eclesia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas para fins didáticos, de estudo da história da igreja, de estudo do cristianismo, a gente designa igreja a Assembleia do Povo de Deus na Nova Aliança. Mas eu só gostaria de distinguir que, embora isso seja uma distinção pedagógica, igreja no Novo Testamento, nós temos igreja no Antigo Testamento nesse sentido. Se a gente entende a igreja como comunidade do povo de Deus, porque tínhamos a comunidade do povo de Deus também com o povo de Israel no Antigo Testamento. E a gente passa agora para falarmos sobre a natureza da igreja. Então a igreja ela pode ser entendida sob 4 aspectos ou naturezas. Quais são eles? Primeiro, a igreja militante. Essa igreja militante é a igreja que está neste mundo agora, e por isso que ela é chamada militante, porque ela está militando, ela está lutando. Lutando para quê? Lutando, em primeiro sentido, para que os seus membros possam estar lutando contra a sua natureza pecaminosa, estarem lutando para buscar a santidade, lutando para servir a Deus. Essa é o primeiro sentido. Afinal de contas, uma igreja, ela é uma reunião de pessoas. E dentro da nossa cosmovisão cristã reformada, a gente tem que ter uma antropologia correta, que nós já estudamos a respeito do ser humano. O ser humano é um ser caído, com a natureza degenerada, que embora os salvos estejam passando por um processo de redenção, essa redenção não é sem luta diária contra o pecado e contra a nossa natureza degenerada. É uma luta diária. Nós não nos convertemos e nos aperfeiçoamos imediatamente. Nem durante essa vida nós vamos atingir a perfeição. Vimos isso em aulas passadas. A perfeição ela só acontece em um momento das nossas vidas, quando morremos. E aí sim, nós nos livramos desse estado de pecaminosidade que o nosso corpo traz ainda, a presença do pecado, para nós ficarmos santos, para sermos perfeitos na eternidade. Então, essa é a ideia da verdadeira antropologia. E a gente tendo essa ideia antropológica de que o ser humano é um ser caído, o que é que a gente pensa de igreja? É um local de pessoas perfeitas, santas, que não erram? Ou é um lugar de pessoas
pecadoras, ainda com a presença do pecado, e que estão lutando para a perfeição. Estão lutando para buscarem a santidade. Eu gosto de pensar nisso, porque muitas pessoas entram numa igreja e se frustram. E quando vêm conversar comigo ou com outras pessoas, de que eu escuto também histórias, eu me frustrei, porque eu pensei que estava entrando num lugar em que só tinha pessoa crente. E a ideia de pessoas crentes é pessoas santas, perfeitas, que não pecam. E quando eu entro em contato com pessoas reais, que embora salvas, alvos do amor de Deus, mas que ainda enfrentam seus dilemas e lutas diárias contra o pecado, e que nem sempre vão ser vitoriosos, porque a Bíblia não nos garante vitória sempre, mas nos garante que nós não seremos dominados pelo pecado. Então, uma coisa é certa, a Bíblia não nos garante vitória sempre, mas também nos assegura que não teremos derrota sempre. A maior parte das vezes iremos vitoriosos contra o pecado. Mas há de, em alguns momentos, acontecer sim a queda, senão seríamos perfeitos, e a Bíblia não dá essa intenção. Então a igreja é um local de pessoas que estão buscando a salvação, ou a salvação não, a santidade, são alvos da salvação, alvos do amor de Deus, mas estão buscando a santidade, e que vão, vez por outra, manifestar a sua natureza caída. Então não há o que se frustrar dentro da igreja. Pessoas que entram na igreja e se frustram porque entram com a perspectiva errada. Estou entrando agora numa comunidade que só tem gente perfeita, que todo mundo me ama, vou ser bem recebido, todo mundo perfeito. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Nossa diferença para as pessoas lá fora é que nós somos alvos do amor de Deus, não somos dominados pelo pecado e temos a intenção no coração de acertarmos o alvo. Essa é a diferença. Mas que, vez por outra, vamos errar. Se entramos na igreja com essa perspectiva, a gente não se frustra. E é bom a gente lembrar disso. A perspectiva da igreja dentro da cosmovisão cristã reformada é isso. É como um hospital. No hospital, o que é que a gente encontra no hospital? Quem busca um hospital? Uma pessoa saudável busca um hospital? Não. Uma pessoa doente busca um hospital. Eu vou ter aqui os médicos, né? E não vou fazer paralelo dos médicos com, de repente, com pastores e presbíteros, porque não são pessoas... dentro da minha analogia com o hospital, todo mundo está doente ali, inclusive os médicos são doentes, todo mundo está doente, só que os médicos já conseguiram um pouquinho mais de saúde para poder cuidar dos outros, mas a ideia é que todo mundo está doente ali. Então, não há o que se frustrar se você entrar no hospital e encontrar uma pessoa pior que você, num estado pior que você, ou pessoa que nem está num estado pior que você, mas que de repente você vê que ela está doente também. Poxa, eu venho aqui para me curar e só encontro gente doente? Mas é isso? Jesus disse que não veio buscar os sãos, mas os doentes. Essa é a ideia. Igreja é a reunião de pessoas alvos do amor de Deus, mas que militam contra o pecado. Por isso, então, a igreja é uma igreja militante. E eu realmente queria fazer esse parênteses, porque muitas vezes duas coisas acontecem quando a gente tem a perspectiva errada de igreja e da antropologia humana. Primeiro é se frustrar com a comunidade. E dizer, eu saí daquela igreja porque só tem gente falsa, eu encontrei um irmão hipócrita aqui, não sei o quê, a liderança. Gente, são pessoas que estão buscando o aperfeiçoamento. É claro, tem comunidades que vão estar completamente doentes, mas não pelas pessoas em si. Tem pessoas sinceras dentro dessas comunidades e denominações, mas pelo que está sendo ensinado. Digamos assim, o que danifica certas comunidades não são as pessoas doentes lá dentro, mas a estratégia de combate à doença, digamos assim, não é? O diagnóstico que vai ser dado. Diagnóstico não, a cura que está sendo dada, né? O prognóstico que vai ser dado, o protocolo que vai ser seguido. Porque se você tem uma comunidade de pessoas pecadoras e a mensagem que está sendo colocada, o ensino que está sendo colocado não é bíblico, de fato as pessoas vão continuar doentes. Você tem um hospital e que a cura que você vai oferecer, os remédios que você vai ministrar, são deficientes ou não são adequados. Você pegar uma certa doença e você vai administrar um remédio que não é para aquela doença, é para outra, ou que é apenas placebo, você não vai curar ninguém.
Então, certas comunidades a gente tem que analisar não pelas pessoas, mas também pela forma como elas estão conduzindo. A liderança conduz. É uma comunidade baseada nas Escrituras, a pregação é bíblica, seguem as Escrituras, então é biblicamente a estratégia de cura para o pecado e de almejar a santificação. Mas se não é isso, se é antropocentrismo, se é uma igreja ao gosto do cliente, por exemplo, uma igreja que quer satisfazer as pessoas, então venha para cá que você vai se sentir bem, porque a gente faz de tudo para que você se sinta bem. Para atrair pessoas, então fuja, porque não é bíblico. E aí não é por causa das pessoas, mas é por causa justamente do que está sendo colocado como estratégia para curar as pessoas. Então a igreja é uma igreja militante, por causa disso. Outra coisa que eu ia falar, né, a segunda coisa que também pode prejudicar o entendimento da igreja é que pessoas entram aqui e o ideal, que a gente sabendo que nós somos, é que busquemos ajuda. Uma outra pessoa, uma família que a gente se aproxima, desenvolve uma certa amizade, confiança e caiam nossas máscaras. Porque aqui, muitas vezes a gente entra numa igreja em que está todo mundo mascarado de o crente, o perfeito, o santo, nunca erro, estou sempre em contato com Deus, estou sempre feliz. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Um crente que não passa por lutas diárias, um crente que não luta contra o pecado, um crente que não cai, ele está enganado, ele está equivocado, ele já está dentro desse contexto, como eu falei, de uma teologia, de uma doutrina que não é bíblica. Pessoas que entram dentro da igreja, elas têm que deixar suas máscaras caírem. É como você ir para um médico, o médico pergunta, onde é que está doendo? Ah, não, está doendo não, canto nenhum não, e eu estou escondendo aqui uma dor, talvez por medo, por vergonha, eu sei lá o que é que eu não quero expor também, de repente, essa minha dor, essa minha enfermidade é no local vergonhoso, privado, que eu me sinto constrangido de mostrar. Então você veio fazer o quê no consultório médico, se você não quer dizer o que está acontecendo com você, nem apontar onde é que está doendo, nem mostrar qual é a doença? A gente tem que estar aqui com máscaras caídas. É claro que não para todos, ninguém sai falando, mas a gente tem que pegar pessoas. Nós temos que ser uma comunidade em que um cuida do outro. E para cuidar do outro, máscaras têm que cair. E pessoas têm que assumir, dizer, eu tenho dificuldade nessa área. Eu tenho dificuldade nessa área, ore por mim. Porque não é vergonhoso não, todo mundo sabe. Se não é numa área, é noutra. Todo mundo sabe disso. Nós somos pecadores. Não somos santos. Se não é numa área, é noutra. Então, que sejamos sinceros, nossas máscaras caiam. A igreja militante é essa igreja que está passando por isso. A igreja militante é essa igreja que milita diariamente. Ela é a igreja viva. É a igreja que está passando nesse momento da história. Então, a igreja militante hoje é a igreja de pessoas que estão vivas dentro das denominações cristãs, lutando contra o pecado e lutando contra o mundo também. Por isso que ela é militante. Ela milita internamente, é uma luta interna e uma luta externa. Ela milita contra a sociedade, contra os valores deturpados da sociedade. E essa luta é uma luta muito mais, uma luta de sendo a consciência da sociedade, uma luta de pregar às pessoas na sociedade o verdadeiro evangelho para mudar a sociedade através da expansão do reino. Não através de outra coisa, mas da expansão do reino. Então, por isso que é uma igreja militante. Mas existe outra, a igreja triunfante. Essa igreja triunfante são a reunião de todos os santos que já foram redimidos por Cristo e estão hoje na eternidade. Por isso que ela é triunfante. Ela não precisa militar mais. Nem milita internamente, porque elas já morreram, já estão na eternidade, já atingiram a perfeição. Nem milita contra o mundo atual, porque elas já gozam agora na eternidade, elas já estão no céu, nesse estado intermediário, e ali elas não precisam mais lutar contra o mundo, como nós lutamos. Nós temos 3 principais inimigos aqui, não é? O mundo, e eu falo o mundo como sociedade, a sociedade humana, ela deturpada pela depravação total, ela milita contra os valores do reino. O próximo inimigo é Satanás, e eles também estão livres
dos ataques de Satanás, eles já estão com o Pai, e ali Satanás não tem, eles não têm entrada ali no céu, ele não tem jurisdição sobre aquilo ali, embora nós aqui neste mundo ainda estamos debaixo da jurisdição do maligno, que pode, dentro da vontade de Deus, sim, nos atingir. Sempre dentro da vontade e da permissão de Deus. E o outro inimigo somos nós mesmos, nossa natureza degenerada, e eles agora estão livres dessa natureza degenerada. Por isso é uma igreja triunfante, é a segunda natureza. Há a igreja visível. O que é essa igreja visível? Ela se confunde muito com a igreja militante, é a igreja que nós vemos. Por exemplo, o que é a igreja visível? Todas as pessoas que professam o nome de Cristo, todas as pessoas que dizem eu sou cristão, e frequentam alguma comunidade. Eu não vou colocar aqui os cristãos nominais, porque esses aí são cristãos só de nome, e porque nasceram lá cristão, e porque de alguma forma se identificam com o cristianismo, mas não vivem uma vida de comunidade cristã. Então eu não considero nem como parte da igreja visível, os desigrejados, assim dizendo. Porque para ser parte de uma igreja visível, você tem que estar dentro de uma igreja. Você tem que fazer parte de uma comunidade. Você não pode ser uma igreja em si mesmo. Igreja é comunidade, igreja não é individualidade. Então não há como se falar em igreja a pessoa que é individual, que tem sua fé individual, que presta seu culto individual, vive sua vida cristã de forma individual. Igreja é coletividade. O próprio nome igreja já evoca isso. Então, a igreja visível são aquela reunião daquelas pessoas que estão numa determinada igreja local. E você vê, no culto, tá aquelas pessoas ali. É a igreja que nós vemos, que podemos ver. Mas há também a igreja invisível. Essa igreja invisível é a reunião dos verdadeiros eleitos, porque nós sabemos que dentro da igreja há o joio e o trigo. Jesus já falou sobre isso. Dentro da igreja há os que são salvos e os que não são. Aos que têm fé e os que acham que têm fé. Aos que foram redimidos e os que acham que foram redimidos, mas não foram. E em algum momento vão apostatar. Em algum momento, ou então, nem precisam apostatar, mas de repente vão até o final da sua vida dentro de uma igreja, mas nunca se converteram de fato. Mas isso nós não conseguimos ver. Nós não temos esse poder de ver quem é salvo e quem não é salvo. Por isso é uma igreja invisível aos nossos olhos. Então, essa igreja invisível, ela é a reunião de todos os santos, os salvos, os remidos, que estão dentro da igreja visível. Ou seja, para falarmos em igreja visível, são aquelas pessoas que estão vivas hoje, que professam a fé cristã e que são realmente eleitas. Mas esse conhecimento de quem é eleito ou quem não é eleito, a gente não tem. Isso aí só o Pai possui. Só que Jesus Cristo sabe quem são verdadeiramente seus discípulos. Por isso, mais uma vez, entendendo esse aspecto da igreja, nós não podemos jamais nos frustrarmos com alguém que está dentro da igreja e de repente, por alguma razão, sai e a sua saída ela é terrível, né? Geralmente acompanhada de um escândalo, geralmente acompanhada de um pecado terrível. Assim, a gente fica pensando, mas como? Como era possível? É possível porque é bíblico. A Bíblia já fala sobre isso, é realidade, é o joio e o trigo. Então, essa é a igreja invisível. Percebam que está em amarelo lá a igreja militante e a igreja visível, porque elas são praticamente a mesma coisa, né? A igreja visível é a igreja que milita hoje, mas dentro da igreja visível e da igreja militante, tem os salvos e os não salvos. E aí a igreja invisível são a reunião das pessoas que de fato são salvas, são redimidas. Atributos da igreja visível. Ela é múltipla, ou seja, você vai encontrar ela de diversas formas. Ela não é uma igreja única, não existe uma única igreja visível, não é? Ela é dividida em diversas denominações ou igrejas locais. Você não vai encontrar uma instituição que seja a igreja visível, a igreja cristã. Ela não é, por exemplo, como advoga e advogou alguns papas no catolicismo romano, que a igreja apostólica católica romana é a igreja de Cristo, é a única igreja de Cristo. Né? Alguns papas já até disseram, fora da igreja católica romana não há salvação. Não é assim. E quando falamos sobre catolicismo, lembramos isso, né? São Cipriano, quando fez essa frase, não tinha contexto de igreja católica, era a igreja universal,
católico aqui significa a Igreja Universal, e ele nem era da Igreja de Roma, e ele era de Cartago, e ele fala, fora da Igreja Universal, não há salvação. Claro, aí ele está falando fora da Igreja visível. Fora do cristianismo não há salvação. Ou seja, aí é contra aquelas pessoas que não se filiam à igreja, não frequentam a igreja, os desigrejados, os individualistas, né, que mantêm uma fé individual. E aí ele está falando nesse sentido, não dentro de uma denominação. Então a igreja visível, ela é múltipla, dividida, local, ela se estabelece numa localidade, ela é imperfeita, justamente porque as pessoas que estão nela são pessoas imperfeitas, ela é institucional, para funcionar ela precisa de uma estrutura necessita de instituição. Então, até aquelas denominações que dizem, nós não somos institucionais, nós não vamos fazer hierarquia, nós não vamos fazer essa estrutura eclesiástica que dificulta tudo. Mas se quiser fazer qualquer coisa, primeiro um CNPJ você precisa ter. Vai comprar um terreno, tem que ter um CNPJ. Aí já começa, né? Alguém tem que administrar as finanças. Aí começa, daqui a pouco está todo institucionalizado. Não tem como. Então ela é institucional, porque é a nossa realidade humana. Nós somos estruturados numa sociedade que é institucional. Qualquer organização dentro da sociedade humana, ela tem que ser institucional. E ela é cultural. Ela vai ter uma visibilidade cultural. Nós estamos aqui hoje numa igreja que, do formato brasileiro. Se nós formos para a África, nós vamos ver uma igreja no formato africano, que é totalmente estranho à nossa cultura. E a gente pode até, de repente, estranhar, eu não vou dizer escandalizar, seria demais, mas pelo menos a gente estranhar, ter um choque com relação à forma como eles cultuam. De repente, aí não são bateria, nem teclado, nem guitarra, mas é atabaque e vários instrumentos de percussão. E eles até, de repente, quando chegam aqui, estranham também a forma como nós cultuamos. Então, ela é cultural. Até mesmo dentro do Brasil, nós temos diversas igrejas com expressões culturais diferentes, principalmente litúrgicas. Então, a igreja local, a igreja visível, ela é cultural. Já a igreja invisível, ela é una, ela está unida na eternidade, ela é indivisível, ninguém faz mais parte de denominação, ninguém vai para o céu sendo com o crachá de igreja presbiteriana, igreja batista, igreja congregacional, igreja episcopal. Não, chegamos lá, a denominação morreu, a denominação é a realidade da igreja visível. Ela é universal nesse sentido, vai pegar os salvos de todas as épocas e de todas as nações, ela é perfeita, as pessoas que estão lá já passaram para a perfeição. Ela é informal nesse sentido de não tem uma instituição, ela não é estruturada em instituição. A Bíblia não fala, ela é silente com relação a organização da igreja na eternidade, mas entendemos que esse formato institucional de igreja terreno, ele não se reproduz na eternidade. E ela é plural, porque ela vai pegar pessoas de todas as culturas, então ela não vai representar apenas uma cultura. E provavelmente lá, essa pluralidade ela acaba formando uma uniformidade dentro da pluralidade. 1 Coríntios 1:2, falando sobre a igreja visível, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor. Então, definição clara de igreja visível, não é? Aos santificados em Cristo Jesus, uma igreja local, a igreja de Deus que está em Corinto, todos em que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. É uma definição clara de quem pertence à igreja. Atos 2:39 fala sobre a igreja invisível, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, pessoas que ainda irão vir. Então, a igreja invisível, porque só Deus sabe quem realmente Ele vai chamar. Os que estão dentro e os que estão fora. Segunda parte, a edificação da igreja, não é? Como a igreja ela cresce, ela pode ser edificada. Primeiro, ela se dá por meio de ministérios concedidos por Cristo. Ora, a diversidade de dons, porém o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então,
ela é edificada por meio de ministérios concedidos por Cristo, de dons concedidos por Cristo. A cada pessoa, Deus está dando um dom para ser usado em prol do reino. Alguns dão o dom de ensino, outros dão o dom de evangelismo, outros dão o dom de aconselhamento, outros dão o dom de louvor e adoração, outros dão o dom de escrever, e assim vai. São pessoas que cada uma delas recebe um dom em prol do crescimento. Há pessoas que elas são ótimas em ouvir, dar conselhos e se reunir, e vão formar lideranças boas para poder acolher aquelas pessoas e cuidar daquelas pessoas. Há pessoas que trazem as escrituras, que pregam e que vão edificar a igreja através do seu dom, de expositor da palavra de Deus. E a igreja cresce com relação a isso. Então, nem todos terão todos os dons e ninguém fica sem dom. A ideia dentro das escrituras é que todos possuem um dom na igreja e que deve pôr esse dom, esse talento, ao serviço de Deus. E aí nós temos a parábola do talento, que o seminarista Lucas pregou alguns domingos atrás. Vejam no canal da igreja para se recordarem daquela parábola dos talentos, que é justamente isso. Você tem um talento, e hoje talento virou sinônimo de habilidade, mas é justamente por causa daquela parábola dos talentos. Talento era uma unidade monetária, uma moeda. Uma unidade, inclusive, uma unidade de alto valor monetário. E você recebe um talento do Senhor e esconde aquele talento para que não se perca, você vai prestar contas. A gente viu que na parábola dos talentos, aqueles que recebem 5 talentos, multiplicam e entregam 10, ou seja, você usa os talentos, os dons que você recebeu, em prol do crescimento do reino, seja qual for, até de cantar, até de ouvir, até de escrever, qualquer que seja o seu talento. Ore, consulte o Senhor, porque Ele lhe deu um talento, use em prol do crescimento do reino. Se dá pela palavra, não pela outra coisa, não é estratégia. Isaías 59, 21. Com relação a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. Meu espírito está sobre ti, e minhas palavras, as quais eu tenho colocado em tua boca, não se afastarão da tua boca, nem da tua boca, nem de tua descendência, nem da boca da descendência de tua descendência, diz o Senhor, desde agora em diante para sempre. Então não há estratégia. O crescimento da igreja se dá através da exposição da palavra. É para crescimento, edificação, avivamento de uma igreja, não há estratégia. Há 2000 anos ou mais, se a gente pegar o povo de Deus no Antigo Testamento, a estratégia é: pregue a palavra de Deus, exponha a palavra de Deus, edifique na palavra de Deus, aconselhe pela palavra de Deus. E essa é a grande estratégia. Então, de vez em quando surge um iluminado e encontrei uma grande estratégia para o crescimento da igreja. E se não for alguma coisa realmente viajada, quando a gente vai ver, a grande ideia dele é pregar a palavra de Deus. Porque essa é a estratégia desde que a igreja começou, desde a época dos apóstolos. E aí, nenhuma igreja cresce se não for através disso. E eu estou falando cresce não em crescimento numérico. Se a gente for falar em crescimento numérico, a gente vai ter que admitir algumas denominações em que, por exemplo, uma das maiores denominações surgidas aqui no Brasil, ela possui 120 milhões de membros, 12 mil templos espalhados por todo o mundo, nos 5 continentes. Mas se a gente olhar a teologia dela, ela é totalmente desprovida de fundamento bíblico, e pessoas não são transformadas pela exposição à pregação evangélica que é feita nessas igrejas. 120 milhões de membros, e qual é a diferença que isso está fazendo na sociedade? Então não é isso, não é crescimento numérico, é o crescimento, de fato, em pessoas se entregando a Cristo, mudando sua vida e influenciando a sociedade, o meio onde vivem. Essa é a verdadeira ideia de igreja crescida, de igreja madura, de igreja operante, não pelo número de membros. É claro que o crescimento ele é uma consequência saudável de uma igreja que ela está se edificando, que ela está no caminho correto. É claro, mais pessoas estão vindo, mas o crescimento em si só não significa nada. A maior denominação cristã que nós temos é o catolicismo romano. E na nossa visão de cosmovisão do cristianismo reformado, eles se afastaram há muito tempo, porque não atentam para o sola escritura,
somente as Escrituras. Então, uma igreja, para ser edificada, é na palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Não pregue ideias, não pregue doutrinas, não pregue qualquer outra coisa. Pregue a palavra de Deus. Se dá pelos sacramentos também. Então, as pessoas elas são edificadas através da ministração dos sacramentos. 1 Coríntios 10, 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ideia que o próprio Cristo mostrou a respeito do pão, este é o meu corpo, é essa ideia de que nós somos o corpo de Cristo. Então, o pão simboliza isso, o corpo. Na hora que nós participamos, como vamos participar hoje à noite, da Santa Ceia, da Eucaristia, dividindo o pão, é a ideia de unidade. Nós somos membros do mesmo corpo. Membros diferentes, é claro, assim como no nosso organismo, um é dedo, o outro é unha, o outro é pescoço, o outro é pele, o outro é pelo, o outro é uma simples célula, que às vezes a gente nem sabe qual a importância, né, de um leucócito dentro do nosso organismo, mas como eles são importantes, de um neurônio. E muitas vezes são órgãos, são membros, são pessoas dentro do corpo que têm sua importância assim no reino. E que muitas vezes essa importância não é tão evidenciada, mas sem ela o corpo ele estaria deficiente. Nós somos membros do mesmo corpo e a administração dos sacramentos nos lembra isso, é um memorial para isso, é uma participação de uma ceia que nós vamos ter com Cristo. Cristo nos garantiu que está presente espiritualmente na administração dos sacramentos. Então, a Santa Ceia, o batismo como sendo um sinal da nossa redenção, da nossa salvação, do nosso novo nascimento, isso aí edifica a igreja. Então, os sacramentos, eles não são mero símbolo, não são mero memorial, mas eles têm uma participação efetiva. É, de fato, um momento, e quando a gente participa dos sacramentos, principalmente da Santa Ceia, é um momento de crescimento espiritual. E a gente participa isso com um pensamento correto, que nós estamos ali unidos em Cristo. Se dá mediante a assistência do Espírito Santo. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, o Espírito Santo que age, a gente deve orar, porque Deus é que é o soberano. Eu já participei algumas vezes em algumas campanhas evangélicas. Na minha juventude fazia parte de um grupo teatral evangélico, a Evanarte, e muitas vezes nós éramos chamados para fazer peças em campanhas evangélicas. E eu ficava escandalizado quando muitas vezes a liderança, numa reunião lá de véspera do evento, traçava o número de conversões que iria acontecer. E eles tomavam então o lugar do Espírito Santo, porque quem são eles para dizer exatamente o número de pessoas, ou pelo menos uma margem percentual de pessoas que iriam se converter com aquele evento. E eu ficava escandalizado com isso é você tomar o lugar do Espírito Santo, é não saber que a igreja ela é governada pelo Espírito Santo. Deus não deixou a igreja largada à sua própria sorte. O Espírito Santo habita em nós e coordena e comanda a igreja. Então, o que quer que aconteça dentro da igreja está dentro da soberania de Deus, e a gente deve confiar nisso. Até mesmo o crescimento de uma igreja não depende meramente do nosso trabalho, do nosso esforço, ou do trabalho dos pastores e dos presbíteros. Não é por causa de um pastor que a igreja vai crescer. Pode ser que por causa de um pastor, com a permissão de Deus, uma igreja ela vá definhar. Mas o trabalho de um pastor, ele está sempre atrelado àquele que capacita aquele pastor, que é o Espírito Santo agindo sobre ele. E por isso que um pastor que não está agindo dentro da comunhão com o Espírito Santo pode sim fazer uma comunidade naufragar, uma igreja falir. Mas um pastor que está fazendo uma igreja ser edificada, ele está fazendo isso no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo através dele. Nós somos meros instrumentos. Devemos orar a Deus que o Espírito Santo trabalhe em nossa igreja. Trabalhe em cada um de nós, a começar de nós. Pode ser prejudicada pela infidelidade. Romanos 11, 2, 5. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta:
Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, a igreja é uma comunidade, ela sim, ela pode ser prejudicada pela infidelidade, geralmente pela infidelidade de sua liderança. Mas o Senhor é soberano, sempre haverá um remanescente fiel. Ele sempre faz com que o remanescente de pessoas escolhidas por Ele, dentro do Espírito Santo, elas mantenham firmes. A igreja jamais vai acabar. Pode se levantar governo, pode se levantar poder militar, pode se levantar ideologia, pode se levantar cultura, sociedade, a igreja vai sobreviver. Durante 2000 anos, a igreja passou pelo Império Romano, passou pela crise teológica da Idade Média, passou pelo ateísmo e materialismo do século XIX, passou por todas as ideologias que surgiram no pós-modernismo do século XX, está aqui nessa era digital de individualidade, valores fluidos e ressignificação no século XXI, e ela vai sobreviver. Deus é soberano, e um remanescente fiel vai sempre sobreviver. Em 2000 anos a igreja não foi atingida, nem será agora. Lembrando, o cabeça da igreja, quem é? Quem dirige é o Senhor Deus. Não é pastor, não é bispo, não é presbítero, nem é aquela pessoa que a gente olha dentro da igreja, aquela pessoa ali é que comanda a igreja, aqui, ó, aqui dentro é ele que manda. Não é, é o Senhor Deus. É claro que ele age através das lideranças, porque, como eu falei, como toda organização criada por Deus, ela é estruturada, porque a criação ela é estruturada. Um dos atributos de Deus na criação é a estruturação. Nós somos organismos estruturados, nossas comunidades e associações são estruturadas, a família é estruturada, o Estado é estruturado, a igreja é estruturada. Mas quem comanda, quem é a cabeça é o Senhor Deus. Efésios 1, 22, 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Então, a igreja é de Cristo e a gente tem que ter isso em mente. A igreja não é nossa. A gente tem que ter cuidado de não usarmos a igreja em benefício próprio. Ou usarmos a igreja para mero entretenimento, ou para tirarmos a culpa por não estarmos fazendo nada, estarmos afastados de Deus, então eu vou à igreja para diminuir minha culpa diante de Deus, ou usarmos a igreja para apenas nos socializarmos, termos amizades, ou usarmos a igreja para projeção pessoal, em busca de poder, em busca de influência. Temos que ter cuidado. O cabeça da igreja, quem deve ser evidenciado dentro da igreja é Cristo. Temos que ter cuidado com as personalidades que de vez em quando nós idolatramos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos a tendência de criarmos ídolos, e pessoas muitas vezes se tornam ídolos dentro da igreja. Eu costumo dizer que a igreja católica tem seus santos mortos, e a igreja protestante tem seus santos vivos. Aquelas pessoas que vão falar, é como se Deus estivesse falando ali naquele momento. Eu tive a oportunidade de, num confronto, numa questão que me foi perguntada, olha, o que é que você pensa a respeito desse assunto? E eu abri a Bíblia e disse, eu não penso, mas o que a Bíblia diz é isso. Mas pastor fulano falou diferente. Eu disse, mas a Bíblia está dizendo, mas pastor fulano é pastor, ungido de Deus. Então, diante de a Bíblia, o que ela diz e o que o pastor fala, o pastor tem mais força. Isso é idolatria. Cabeça da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o único a ser reverenciado. O culto é feito para Cristo, não para nós. Outra vez escutei que eu não vou para tal igreja porque eu não gosto daquele culto. É um culto assim, né? Eu gosto de culto mais... Eu disse, que bom, né? Que o culto não foi feito para ti. O culto foi feito para Deus. A gente tem que pensar como Deus gosta do culto, não como nós gostamos do culto. Afinal de contas, o culto, qual a ideia do culto? É serviço. Nós estamos servindo ao Senhor e não sendo servidos pelo Senhor. É como se nós estivéssemos num jantar e, de repente, as pessoas que nos servem
eu trouxe para você aqui, deixa eu ver aqui, muqueca, uma rabada, deixa eu ver, uma coisa que geralmente as pessoas não gostam, né? Está aqui, uma rabada. Rapaz, mas eu não gosto de rabada. Ah, mas eu gosto, por isso que eu trouxe para ti. Mas você está me servindo? Sim, mas é que eu gosto. Por isso que eu fabriquei, eu cozinhei, porque eu gosto. Eu trouxe para você comer. Essa é a ideia. No culto, nós estamos oferecendo para Deus e não recebendo de Deus. Embora, muitas vezes, nós vamos receber porque agrada a Ele que recebamos a pregação do Evangelho, né? Quarto, a comunhão dos santos é a comunhão com Cristo. Em suas graças, 1 João 1,4 diz, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, nossa comunhão entre irmãos, ela tem que ser uma comunhão em Cristo. Então, por isso que qualquer problema entre irmãos dentro da igreja tem que ser visto não apenas um problema entre pessoas, mas entre aqueles que nos unem. Quem é aquele que nos une? É Cristo. Quem está sendo afetado quando há um problema conflito entre irmãos? Cristo está sendo afetado, porque nossa comunhão é uma comunhão primeiramente com Cristo. Em seu sofrimento e vitória, Romanos 8,17, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então, se Cristo sofreu, Cristo encontrou resistência do mundo, nós como igreja vamos sofrer e vamos encontrar resistência. O Evangelho não nos garante uma vida cor-de-rosa. Muitos entram e se convertem achando que a partir daí tudo vai ficar bem. Agora eu me converti, agora eu vou ser promovido, vou ser saudável, Deus vai sempre cuidar das minhas coisas. Não é assim. Nós vamos ter lutas, nós vamos passar por dificuldades. Quem teve a oportunidade de estar nesse 6º encontro da fé reformada, há uma semana atrás, viu muito bem as palestras a respeito disso, que o sofrimento ele é presente dentro da vida do cristão. A diferença é que nós não vamos passar sozinhos pela dificuldade, pelo sofrimento. Há um Deus soberano que está acima de toda a situação e de todo o problema, que está conosco e que nos ama e que nos capacita a passar pelo sofrimento. Deus não irá nos livrar do sofrimento, mas vai estar conosco no sofrimento. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdênego da fornalha ardente, mas esteve com eles dentro da fornalha ardente e o fogo não os atingiu. É mais ou menos isso. Dentro da tribulação nós vamos atravessar, vamos passar, mas Deus estará conosco. Em sua morte e ressurreição, Romanos 8,17, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E sofremos com Ele. É a mesma passagem, né? Iremos morrer com Cristo, mas seremos ressurretos em Cristo. Essa é a nossa esperança. Quinto, a comunhão dos santos é com os irmãos em Cristo. Se dá em amor, Efésios 4:15 e 16, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o que nos une é o amor cristão. O grande princípio para a convivência dos irmãos é o amor cristão. É amar o próximo como a nós mesmos. O que queremos que as pessoas nos façam, devemos fazer aos outros. E devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Porque, afinal de contas, eu não devo entrar em conflito com meu irmão, primeiro, porque eu amo a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima até dos meus próprios interesses. Se possível for, eu abro mão do meu direito. Por quê? Porque eu tenho que amar a Deus. E é um pacto que eu faço com Deus, é manter a minha comunhão com os irmãos. Em segundo, porque eu devo amar o meu irmão, e devo pensar nele também, nas dores que ele carrega também. Não devemos estar olhando as pessoas no que elas fazem, julgando elas, mas devemos ter a correta consciência de que são pessoas que estão aqui para serem amparadas, ajudadas, e que nós devemos manifestar isso no amor uns para com os outros. Então, se há uma diferença aqui dentro da igreja que deve ter de qualquer outra agremiação no mundo, é que aqui a gente deve se amar. E o amor aqui deve imperar. Se uma comunidade isso não está acontecendo, essa comunidade está adoecendo.
Implica em cumprimento de deveres públicos e particulares. 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Então, tem deveres públicos e particulares. Nós entramos numa igreja em que ela tem regras bíblicas. Elas têm princípios bíblicos que devem ser observados, que devem ser obedecidos, para o bem da comunidade, para servirmos a Deus e buscarmos a santidade. Tudo bíblico, como o pastor Léo falou na pregação de hoje, não é? Qualquer regra e princípio bíblico que deve ser observado, ele tem que ser bíblico. A gente já falou isso sobre aquela aula sobre liberdade cristã. Então, não é o fato de uma determinada regra, digamos assim, cultural ser observada, mas é um princípio bíblico que deve ser observado. Então, você entra numa igreja, você tem que passar realmente por um curso como esse, de Fundamentos da Fé, para saber o que é que a igreja pensa a respeito dos seus membros, o que é que nós, biblicamente, vemos que é saudável para a membresia, o que é exigido da pessoa que ingressa na comunidade. É exigido santidade que deve ser manifesta em observação desses princípios e dessas regras. É claro que alguns, como vimos na aula de liberdade cristã, algumas coisas que elas não são, digamos assim, pecado em si, mas não são adequadas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso também tem que ser observado. Então, há deveres públicos para com a sociedade e particulares que eu devo fazer dentro da comunidade. Se expressa no culto e em outros serviços espirituais, Atos 2, 42 e 46. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então, uma comunidade, uma igreja, ela tem que estar perseverando na doutrina dos apóstolos, nas escrituras, não mais que isso. Nem aquém, nem além das escrituras. E na comunhão, as pessoas têm que manter um relacionamento, tem que ser relacional. No partir do pão, administração da Santa Ceia, e nas orações. Uma igreja ela tem que orar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam também suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, ela se expressa no culto e nos serviços que são prestados a Deus. Se esse culto é cristocêntrico, baseado nas Escrituras e é pregado às Escrituras, nem além, nem aquém, a igreja está no caminho correto. E por isso que eu falo, o culto, ele tem que ter uma percepção correta do culto. O culto é um ato de serviço a Deus. Nós estamos vindo para o culto não para nos sentirmos bem. Nós estamos vindo ao culto para servirmos a Deus. Por isso que muitas vezes nós vemos para o culto cansados, nós vemos para o culto com problemas, nós vemos para o culto, não estamos no clima, mas nós vemos assim mesmo. Porque qual é aquela pessoa que ela tem um serviço, profissão, e ela deixa de ir simplesmente porque não está bem, não estou afim, não estou no clima. Você vai, porque você tem uma obrigação de ir. O servo tem a obrigação de servir ao seu senhor, independente se ele está bem, se ele não quer, se ele está afim. Nós somos servos do Senhor, nós temos a obrigação de servir, e a ideia do culto é essa, não é entretenimento, é serviço a Deus. Uma igreja que tem essa visão é uma igreja que está no caminho correto. Envolve o socorro mútuo em coisas materiais. Atos 44, 32, 33. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, que então distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então a igreja é um local de socorro também em coisas materiais. E coisas materiais eu não digo só financeiras, mas também é um auxílio no momento de doença, uma assistência médica, uma assistência em momento de crise pessoal, de problema pessoal. Você tem uma pessoa que confiar, tem uma pessoa que pode andar com você, que pode estar lhe apoiando. Então,
É um momento a igreja é um local em que a gente busca apoio. Apoio em todas as áreas humanas. Apoio financeiro, sim. Se você está passando por dificuldade, busca a igreja, tem a junta diaconal que pode lhe assistir, que pode andar com você, que pode tentar verificar o teu problema. Se você está com um problema emocional, busque um pastor, converse com ele, marque um gabinete para expor, abrir seu coração. Se está com um problema numa área de pecado, também busque alguém, um pastor, um irmão próximo com quem você confia, que já tem uma certa intimidade. Despa-se de sua máscara, confesse o seu pecado, busque ajuda, busque oração, busque conselhos. A igreja é um local para isso, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros em todas as áreas. Aqueles que têm o dom do aconselhamento bíblico, que aconselhem. Aqueles que têm o dom de servir aos outros numa assistência médica, numa assistência social, sendo um companheiro, andando junto, que o façam. Aqueles que têm posses, que podem ajudar aqueles que estão necessitados, em que estão com problema financeiro, o façam, porque Deus não nos fez ricos para gastarmos nossas riquezas em nós mesmos, mas sim para que possamos abençoar aqueles que são menos favorecidos dentro da igreja. Se estende a toda a família de Deus, Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, a comunhão dos santos é com todos que fazem parte da família de Deus, não só com a nossa comunidade, não só com a nossa igreja. Então, a igreja ela não é para ficar fechada dentro das suas fronteiras denominacionais, ou e muitas vezes dentro da fronteira da igreja local. A nossa igreja não se relaciona com nenhuma outra igreja, até mesmo da mesma denominação. São fechados em si mesmo. Isso não é um sinal de uma igreja saudável. A igreja saudável ela se relaciona com outras igrejas. Membros visitam igrejas umas com as outras para manter a comunhão, porque a comunhão não é dentro do nosso arraial denominacional ou dentro do nosso arraial da igreja local, mas é com todo o povo, toda a família de Deus. Não impede o crente de ter bens e possessões particulares. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então vejam que as riquezas foram feitas para o nosso prazer também, para o nosso deleite. Aquele que tem riquezas, não se furte de usá-las também para o seu deleite, para o seu prazer, para o seu benefício próprio. Não esquecendo que elas não são o seu amparo. A gente não pode pensar numa pessoa pelo que ela tem, e nem ela pode pensar em si pelo que ela tem. Então, eu sou mais poderoso porque eu tenho mais. Eu devo ter a liderança da igreja porque eu tenho mais. É a instabilidade da riqueza. E quem deu a riqueza é aquele mesmo que dá a saúde. É Deus que também pode tirar a saúde e também pode tirar a riqueza. E a gente tem que, como continua isso? Façam bem, que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajudando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, que os ricos sejam ricos, aproveitem o que Deus lhes tem dado em benefício próprio da família, mas também lembrem-se de fazerem um bem, de fazerem ricos em boas obras também, generosos com todos, principalmente com aqueles em que estão passando por dificuldades dentro da igreja. A comunhão dos santos não os torna participantes da substância de divindade de Cristo, nem iguais a eles. Então, nós temos comunhão com Cristo, mas nós não somos participamos da divindade de Cristo. Salmo 45, 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Mas nós não compartilhamos a mesma natureza de Cristo. Nós recebemos, sim, a presença de Cristo que nos capacita a algumas atitudes que sem ela nós não faríamos, mas nós não nos tornamos iguais a Ele nesse sentido. E Ele é a cabeça do corpo, Colossenses 1,18, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. É Cristo que age através da igreja. Por fim, para meditarmos, você compreende a natureza da igreja? Agora compreende, entende a natureza da igreja? É possível estar em comunhão com Deus sem qualquer ligação com a igreja visível? Então você pode estar em comunhão com Deus individualmente,
e dizer que faz parte da igreja, a gente já entendeu o que é igreja, né? Coletividade. A palavra significa assembleia. Você consegue estar em comunhão com Deus sem estar em comunhão com os santos, fazer parte do corpo sem estar no corpo, ser um membro amputado, um dedo está lá, foi colocado na geladeira, está lá, não apodrece, está lá congelado, mas não tem vida em si próprio, ele não se mexe sozinho. Se tirar, ele definha. Ele está apenas congelado, mas não tem vida em si próprio. Você tem vivido na comunhão dos santos? Você vem para a igreja só para estar presente, assistir culto? É uma mera assistência, e aí tem aqueles que são da igreja do YouTube, né, que assistem os cultos pelos canais de YouTube, cultos online, mas não pisam dentro da igreja. Assistir culto não é a mesma coisa que servir a Deus dentro de uma igreja. Vir aqui aos cultos, estar de corpo presente, é um ato de sacrifício. Se no Antigo Testamento as pessoas cultuavam a Deus através do sacrifício, sacrificavam cordeiros, ovelhas, bois, aves. No Novo Testamento, nosso sacrifício é o culto racional. Nós estamos aqui de corpo e de mente presente, prestando atenção a tudo, sacrificando algumas horas de nossa semana para estarmos na presença do Senhor, desfrutando da comunhão dos santos. É diferente de assistir um culto online. É claro que algumas pessoas elas teriam que passar por isso. Algumas pessoas elas debilitadas por questões de saúde, por questões até de deslocamento, isolamento geográfico. Nós estamos num local em que não tem igreja. Ou podem ter a opção de começar a igreja, mas digamos assim, se é uma pessoa que não tem família, está lá, não encontrou ainda uma comunidade para se alimentar espiritualmente, nesses atos excepcionais fará bom uso. Na época que passamos da pandemia, em que não podíamos ter o ajuntamento de pessoas por questões sanitárias. Então, o que acontecia? Os cultos online era uma possibilidade das famílias, ou até aquelas pessoas que moravam sós, de ser alimentadas espiritualmente, mas isso é uma excepcionalidade. Dentro da normalidade, nós devemos desfrutar da comunhão dos santos, culto presente, servindo a Deus. E assim eu gostaria de terminar. Vamos terminar orando ao Senhor, pedindo a Deus que possa estar fazendo crescer essa igreja, principalmente cada um de nós, com um verdadeiro entendimento do que é a igreja e de que nós somos na igreja e o que podemos fazer para que a igreja ela seja edificada. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, diante de Ti. Te agradecemos por esse ensino, podemos aprender o que é a igreja, podemos aprender qual o nosso papel dentro da igreja. Te pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco, Pai. O Senhor conhece a nossa realidade, a realidade de cada uma pessoa aqui. O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor conhece os nossos defeitos, aquilo que não queremos mostrar a ninguém, aqueles que temos vergonha, que nos sentimos constrangidos, mas o Senhor sabe também que precisamos do apoio uns dos outros. Que o Senhor possa estar nos incentivando, nos fortalecendo, nos dando coragem e ousadia para buscarmos nossos irmãos em Cristo, para que possam nos dar o apoio devido naquelas áreas que precisamos de apoio, que nós sozinhos não podemos carregar, que nós sozinhos não podemos andar, que precisamos de Ti, que haja em nós e também da Tua igreja, que é Teu instrumento para a nossa edificação pessoal e para o crescimento do reino. Leva-nos em paz para as nossas casas e faz-nos voltar aqui para o culto da noite, para desfrutarmos deste meio de graça que vai ser a Santa Ceia, Pai. Que cada um, neste dia, nesse domingo, ao participar da Santa Ceia, esteja consciente do seu papel no corpo de Cristo. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.